A importância da família no tratamento de dependência química, ela é essencial para o dependente. O adicto, geralmente, quando ele vem para um tratamento, ele já perdeu o trabalho, já perdeu muitas vezes o seu convívio com seus familiares, mas quando as pessoas da própria família apoiam esse dependente químico, ele pode encontrar conforto, pode encontrar força no tratamento. Dependência de droga é uma doença crônica caracterizada por comportamentos impulsivos e recorrentes do uso de uma determinada substância, com o objetivo de alcançar prazer e bem-estar. O ponto primeiro para entender que uma pessoa é dependente de determinada substância é a tolerância. Tolerância é a necessidade de crescente quantidade daquela substância para que a pessoa alcance a sensação esperada. A fé é de fundamental importância para a vida. E num processo de tratamento também, a gente precisa crer que existe um Deus que nos ama com amor eterno e que Ele, com certeza, tem ajuda, força, orientação para nos dar nesse tempo de tratamento. Reconhecemos a importância dos profissionais, cada um em sua área, mas reconhecemos, acima de tudo, que cada um desses são instrumentos nas mãos de Deus para despertar, dentre outras coisas, a fé no coração, para que, com muita fé, nós possamos romper e ter uma vida vitoriosa. Boa noite a todos, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, Aline, pastor Zé Carlos. Nós estamos boa noite, aqui ainda numa expectativa ainda, o doutor Ulisses está tendo alguns problemas técnicos aqui para entrar, mas nós estamos aguardando ele, né? Mas já queria dar boas-vindas aí a todo mundo, quem estiver nos assistindo aí, né? É um prazer, né? Essa é a primeira programação oficial que a Casa Serena está fazendo, né, no sentido de transmissão, de informação, de trazer alguma coisa para as pessoas, né? E nós ficamos felizes com isso. É um projeto aí de muitos anos, de sonhos, de oração, regado a muita oração, a muita vontade mesmo. E graças a Deus, nós estamos tendo aí a oportunidade, né, de estar realizando parte desse sonho aí, que é estar podendo começar a interagir mesmo com a comunidade de uma forma mais direta, né? E para isso nós pensamos hoje é o dia 26 de junho de 2021, é marcado mundialmente o dia 26 de junho como o Dia Internacional de Combate às Drogas, ao tráfico, né? E por isso a gente resolveu fazer essa live aí para estar interagindo com o pessoal aí e para estar trazendo para vocês um pouco mais de informação, de conhecimento, né, para poder alcançar mesmo aí alguns aí que têm buscado informação nesse sentido, ok? O doutor Ulisses acabou de entrar, né? Ok. Está me ouvindo? Seja bem-vindo, doutor Ulisses. Estou ouvindo, sim. Seja bem-vindo. Estou bem, ouvindo bem. Que bom. Nós estamos começando agora, né? Eu estava só fazendo a apresentação aqui, agradecendo a presença do pessoal que está chegando, né? E estávamos aqui preparando o ambiente aqui, né? Para a gente poder estar conversando um pouco aí sobre dependência química, né? Certo. Um assunto pertinente para o tempo, né? E hoje o Dia Internacional de Combate às Drogas, não tinha... Com certeza a gente não podia passar sem falar sobre isso, né, sem trazer essa informação também, ok? Eu vou estar passando a palavra aí para vocês, né, para que vocês possam estar se apresentando, né, cada um aí, a Aline, o pastor José Carlos, o doutor Ulisses, vão estar se apresentando aí, e a gente vai estar, daqui a pouco, batendo um papo aí sobre essa problemática da dependência química, ok? Vou passar aí
primeiramente para a Aline, né? Para nós, Aline. A Aline está muda. A Aline está sem som, Aline. Aline, você está sem som, Aline. Agora sim. Estão me escutando agora? Eu estou. Agora estamos escutando, sim. Certo. Então, meu nome é Aline, né? Como o Carlos falou, sou psicóloga. Eu atuo como voluntária na Serena, né? E na Serena também, né? Tratamento de internação. É isso. Hoje nós vamos bater mais um papo, né? A gente estava falando que quer que seja de uma maneira mais leve, né? Mais de esclarecimento do que necessariamente uma coisa mais técnica. Ok. Obrigado, Aline. Pastor José Carlos, quer se apresentar um pouquinho para a gente? Boa noite a todos. Me escuta bem? Estou escutando bem. Sim. É um prazer estar aqui com o doutor Ulisses, Carlos, Aline e os demais que nos acompanham nesse momento, nesse dia que é um dia internacional de combate às drogas. E, como o Carlos bem disse, nós não poderíamos ficar de fora, né, desse dia aí, de ter alguma iniciativa, por ter da parte de Deus um chamado, né, para militar nessa área há tanto tempo. Então, a minha oração, a nossa oração, eu acredito que essa live seja, de alguma forma, instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de alguns, né, e despertar outros, e que Deus, assim, cumpra os seus propósitos. É um prazer estar aqui na companhia de vocês e na companhia de todos que nos acompanham. Que Deus os abençoe nesse momento. Legal. Obrigado, pastor. Doutor Ulisses, o senhor também pode se apresentar um pouquinho para a gente? Está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Sim. Tá. Meu nome é Ulisses Moreira Santos. Eu sou médico, psiquiatra e atuo também na área da psicoterapia familiar e na área de dependência química, né? Eu sou médico voluntário e diretor do Centro de Estudo e Pesquisa da APAD, Associação de Prevenção e Assistência aos Dependentes de Drogas, desde novembro de 1998. Há algum tempo, trabalhando aí e tentando ajudar as pessoas. E, principalmente, essas famílias que sofrem, e a nossa sociedade, né, que realmente está... tem a pandemia do Covid, mas também tem uma pandemia aí sobre dependência química que atinge o mundo inteiro. E nós estamos aí como voluntários, ajudando essas famílias, ajudando as pessoas que sofrem por essa patologia, né, que é a dependência química, e a PAD, onde nós trabalhamos especificamente, tem tido colhido os frutos de ver muitos e muitos dependentes recuperados, hoje já casados com suas famílias, e assim trazendo um benefício muito grande na comunidade em que vive. Nós somos esses voluntários anônimos, né, que estamos aí para ajudar. E a PAD, na minha pessoa, nós somos, temos uma realmente referência nacional como pessoas que trabalham no quadro de dependência de drogas, né, reconhecido pela Secretaria Nacional Antidrogas. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Me escuta bem? Estou me escutando bem. Então tá. Eu queria, assim, agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, e não poderia deixar de falar da PAD,
né, a pessoa do Roberto, da Ruth, a diretoria, né, toda a equipe administrativa, técnica, né, porque o Dr. Ulisses é um dos diretores lá e, na verdade, assim, o pouco que eu conheço e tenho habilidade para lidar com a área da dependência química, lá foi a minha escola, né? E amo muito esse trabalho, tenho um carinho muito especial. E sou voluntário na PAD também. Precisamente esse ano vai ser às quintas-feiras, vou estar lá somando, né? Depois dessa pandemia, dessa questão toda, possivelmente esse mês de julho, eu estou retornando lá para apoiar também esse trabalho que é tão sério, tão importante, e foi a minha escola, né? E eu continuo até hoje aprendendo muito lá e procurando unir forças também. Então, dar um abraço também à rapaziada da Casa Serena, que possivelmente junto com o Marcelinho estão todos lá participando desse momento. E quanto à questão da fé, existem várias óticas, né, na área da dependência química. O Dr. Ulisses é nosso professor aí, que vai dar um parecer para nós aí, com certeza vai acrescentar muito na nossa vida, né? Mas, se tratando da fé, a fé no tratamento, eu penso que, como eu disse no momento aí do vídeo, a fé ela é importante para a vida toda, né? Sem fé, na verdade, é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é abençoador de todos que o buscam. Então, assim, tudo que nós fazemos, nos movemos, existimos, é tudo pela fé. Então, com muita confiança em Deus mesmo, porque Deus é um Pai de amor, que nos quer bem, e eu vejo esse lado importante, que a questão da droga tem vários fatores, né, que levam ao uso e abusivo das drogas, mas principalmente a questão do vazio existencial. Eu tenho essa experiência, eu sou um ex-dependente recuperado por Deus também, eu já tenho uns 30 e poucos anos, né? E desses 30 e poucos anos também Deus me separou como um irmão mais velho aí dessa rapaziada para militar nessa área. Tenho facilidade de falar a mesma linguagem, de conhecer um pouco de perto a problemática, tanto por ler, né, alguma coisa na área e também a experiência de vida. E eu penso que tem um peso muito grande para isso. Então, assim, o homem tem essa sede, né, de preencher o seu vazio existencial, de conhecer uma verdadeira paz, a verdadeira alegria. E nesse vazio, a gente tenta preencher isso com várias coisas, né? É o dinheiro, é a fama, é os muitos relacionamentos, né? É os vícios, né? Como diz Salomão no capítulo 2 de Eclesiastes, ele tentou encontrar a razão da sua existência nos vícios, na riqueza, na fama, nos muitos relacionamentos, e ele chega à conclusão que foi como bolha de sabão, foi como correr atrás do vento. Né? A nossa realização plena, o verdadeiro sentido da nossa vida, quem dá é Deus. Então, assim, a gente, dentro de um projeto, a fé é de fundamental importância nesse processo, porque a partir do momento que o homem tem uma experiência com Deus de verdade, né, e há um encontro com Deus verdadeiro, esse vazio é preenchido, né, e a vida começa a ter sentido a partir daí, então. E Deus, assim, só tem a nos abençoar e nos usar futuramente para abençoar a vida de outros. E é o que está acontecendo, né, na nossa experiência. Deus nos ajudou a preencher o vazio existencial da minha vida,
e junto com uma equipe, hoje tem nos usado para abençoar a vida de outros. A vida faz sentido, né? Quando encontrei esse verdadeiro sentido, e estamos aqui na comunidade terapêutica Casa Serena, em Pitanga, na Serra, né? Temos uma equipe composta de psicólogos, psicanalistas, terapeutas, tem coach, nós temos parceria com o médico psiquiatra, tem os pastores, né? Os obreiros, os facilitadores da casa também. Somos uma equipe que entendemos que somos todos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a vida daqueles que o Senhor nos confia. Então, nessa missão, nós temos contado com a ajuda de Deus, né? E Deus tem sido fiel, como sempre, e abençoado vidas, salvado, curado, libertado vidas. E a gente, assim, está muito grato a Deus e quer a cada dia mais fazer o trabalho da melhor maneira possível, com excelência. Para tanto, contamos com a ajuda do nosso Deus e Pai. Então, na verdade, a minha fala nesse sentido é essa, né? Que, com muita fé em Deus, nós conseguimos vencer. Amém, Carlos? Amém, pastor. Muito importante isso, né? Muito importante aí toda essa fala aí do senhor, né? A Aline consegue me ouvir agora, Aline? Você quer falar um pouquinho para nós? Quer tentar de novo? Importante aqui, eu estou vendo alguns comentários aqui, só comentar com vocês, né? Tá aqui Luciana, a Luciana e o Michael, né? Estão aqui nos assistindo, mandando um alô também, agradecendo. Fabrício Monteiro, né? Tem uma galera participando aí, pastor Alex, né? O Jalcilei falando aqui, faz parte dessa história, né? Ana Maria também. Só que algumas pessoas estão falando que não estão conseguindo entrar. Eu peço perdão já de antemão, porque a nossa proposta era reproduzir pelo Instagram, mas nós tivemos alguns problemas técnicos com o Instagram, agora na hora de transmitir. E aí nós tivemos que migrar para o Facebook, nem para o YouTube nós não conseguimos transmitir de uma vez. Nós vamos estar gravando, né, para poder estar passando lá no YouTube também. Não vai ser ao vivo, né, mas amanhã vocês já vão poder acompanhar lá no nosso canal no YouTube e no nosso Instagram também, tá bom? Aline, fala aí para nós. Vamos lá, então. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o processo da família, né? Junto com esse usuário, com essa pessoa que faz o uso abusivo de droga. Normalmente, primeiro vou falar sobre os profissionais e sobre o olhar das pessoas com relação ao usuário de droga, né? Normalmente, o olhar Não estou ouvindo. Sim, agora voltou. Ok, vamos lá. Normalmente, os locais que visam, que promovem o tratamento da dependência, né, da dependência de droga, pensa muito na droga em si. Isso implica pensar no sujeito dependente da droga. E muitas vezes esse olhar ele não se amplia para a família. E a importância que a família tem nesse processo ela é muito grande, porque quando uma pessoa, isso são dados que eu peguei hoje, que são atualizados, estima-se que a cada sujeito que faz uso da droga, entre 4 a 5 familiares estão diretos ou indiretamente atingidos. A gente já sabe que existe um processo de codependência e do adoecimento da família desse sujeito que é dependente da droga, mas eu peguei aqui os dados, né, numéricos para embasar mais essa fala, e existe um processo que a gente chama de codependência, né? Então, existe a pessoa que faz uso da droga, que é dependente da droga, e esses familiares a gente chama de codependente, né? Que acontece muito trocas de papéis nesse processo.
Às vezes uma esposa que está ali, que precisa estar no lugar de esposa, né, de companheira, ela acaba assumindo um papel que não é dela. Ela acaba assumindo um papel materno, por exemplo, sobre a vida daquela pessoa, ou o marido que assume um papel paterno sobre a vida dessa esposa, pode ser ela também usuária dependente de droga, né? Independente do sexo e do gênero. Então, esse processo de codependência, ele causa adoecimento nessa pessoa. Essa pessoa, ela tende a apresentar vários sintomas, a apresentar sofrimento, ela tende a se desvalorizar, no sentido assim de parar de olhar para si e passar a olhar só para aquele sujeito, fica refém daquele sujeito. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. A pessoa, o dependente de droga, né? Ele tá bem, aquela pessoa tá bem. Quando ele tá mal, quando acontece uma recaída, ela fica refém a ele, aí ela fica mal junto com ele. Ou então ele não está em casa, ele está fazendo uso da droga. Essa pessoa passa a noite em claro, preocupada com essa pessoa que não está ali na casa, preocupada com o que pode estar acontecendo, se vai voltar, se aconteceu alguma coisa. Então, gera um adoecimento nessa família. E esse familiar, essas pessoas que estão próximas desse sujeito, levando essa pessoa para o tratamento, ela é de extrema importância, porque é ela que vai fazer parte ali daquele processo de ressocialização daquele sujeito, né? Ela que vai ser a base, uma das bases dele, para ele construir a vida dele longe das drogas também, né? Quando ele finalizar o tratamento, dependendo da forma de tratamento que ele estiver fazendo. Entendi. Muito bom, Aline. Eu estou fazendo um esforço aqui para deixar o Dr. Ulisses para o final, porque eu queria dar um tempo maior para ele poder estar fazendo um fechamento mais técnico para nós. Eu só queria... tem algumas perguntas que eu queria só colocar para vocês, para a gente bater um papo mesmo, né? A Aline falou sobre essa questão familiar, que é muito importante, o pastor José Carlos falou sobre essa questão da fé também, que é muito importante, né? Como que funciona o tratamento de dependência na Casa Serena, pastor José Carlos? Dentro da Casa Serena, como é que funciona o tratamento lá? Se uma pessoa precisar de ajuda, quiser essa ajuda, e for buscar ajuda lá na Casa Serena, como que funcionaria? Como é que ela chegaria lá para esse tratamento? Sim. Eu penso que você já deu até o telefone aí, né? Apareceu aí o telefone da Casa Serena. Através de um primeiro contato, via telefone ou presencial, nós vamos marcar a triagem, né? Que é uma escuta com o candidato, juntamente com a família ou algum responsável, né? E essa leitura da triagem, em alguns casos, a gente faz em 2 momentos, né? Com a área técnica e um momento com a gente também. Ou, às vezes, não podendo, a gente, já com um pouco da experiência, a gente faz um momento só também. E esse candidato, ele estando desejoso pelo tratamento, disposto a se submeter ao tratamento, e se ao tempo de tratamento, né, ao programa terapêutico da equipe técnica, né? Porque, graças a Deus, o programa é bem bacana, composto de 3 fases, né? A primeira fase é a fase da socialização, e a segunda fase, a gente chama da segunda fase terapêutica, onde o processo aprofunda, né, junto da equipe e o residente, juntamente com a família, para nós tentarmos descobrir as causas da sua dependência, porque a drogadição, a gente sabe que é só um sintoma, existem causas, né? Então, essa é a raiz do problema. E a terceira fase são os 3 meses finais, onde a gente chama de um momento da ressocialização familiar, onde de 15 em 15 dias o residente vai em casa, né? E nós vamos avaliar na volta dele
Passa sábado, domingo, volta na segunda, nós avaliamos como é que foi o final de semana, como é que foi a questão da provação, a tentação em si, né, os relacionamentos com as amizades e tal, e é o momento também de elaborar um novo projeto de vida, entendendo que esses residentes, o nosso propósito é acolher, cuidar e incluir na família de Deus. Não é uma questão de religião, uma questão denominacional, mas trabalhamos como carro-chefe os princípios e os valores da palavra do reino de Deus. Então, as coisas fluindo bem, como nós temos muitos resultados, né? Graças a Deus. Então, assim, esse processo é um processo, assim, que alegra muito, tanto o residente, a família, como a equipe também, né? E esse cara vai ser incluído de volta ao seio da família e da sociedade para ser um homem produtivo. Então, o primeiro passo aí para buscar ajuda é, a partir do momento que o candidato quer o tratamento, é marcar a triagem, e daí vem os encaminhamentos seguintes aí, e a internação também. Bacana. Doutor Ulisses, a gente deixou o senhor quietinho aí bastante tempo, né? Mas eu queria deixar o senhor à vontade também, o senhor trazer para nós aí a sua experiência, né? O que o senhor tem vivenciado nesses longos anos aí, né? Junto com a dependência química. Aqui nós temos algumas pessoas que estão falando que não estão conseguindo entrar, mas nós temos alguns outros que chegaram aí. A Heloísa, lá de Colatina, está aí nos assistindo. Bacana, Heloísa. É bom ter você aí, tá bom? Mas eu queria deixar o doutor Ulisses bem à vontade nesse tempo, né? O senhor pode usar aí o tempo que o senhor precisar, tá bom, doutor Ulisses? Fica à vontade, eu acho que o senhor dispensa aí algumas apresentações, né? Mas a gente queria mesmo ouvir o senhor, e à medida que a gente for falando, né, eu quero deixar o pessoal que está nos vendo aí, quem tiver alguma pergunta, né, pode deixar aí engatilhada aí, anota aí, e pode ir me passando aqui, que no final a gente passa aqui com o doutor Ulisses. Tá bom, doutor Ulisses? Fica à vontade, tá? Então, mais uma vez, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. A alegria é minha, né? De estar nessa live junto com vocês, né? Saudade aí. A Aline, nós estamos trabalhando juntos. E o professor pastor Zé Carlos, há muitos anos estamos juntos nessa batalha, né? Com outros companheiros, estão aqui em Vitória, outros já foram para outros estados, se multiplicando por lá, e já vão uma década são mais de 3 décadas, né? Nós já estamos indo para a 4ª década de trabalho juntos na visão de recuperação dessas pessoas. A primeira palavra é o seguinte, que as pessoas que trabalham com dependência química devem ter em mente que o dependente químico, ele é um doente, entre aspas. Ele está buscando na droga um lenitivo para aliviar seus problemas, suas carências, que eu colocaria numa frase, seu desprazer que está vivendo no momento, então ele vai buscar um prazer imediato, né? A pessoa, quando está com fome, ela busca comida. A pessoa, quando está com sede, busca água. A pessoa, quando está com calor, procura resfriar. Quando está com frio, procura se aquecer. Enfim, tem uma chamada, o instinto do humano, em qualquer animal, é de buscar prover as necessidades básicas para a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Isso nós chamamos de instinto. Então, o instinto do ser humano sempre que está no desprazer, ele buscar o prazer. E isso ele gasta uma energia para fazer isso, para buscar o alimento, para mastigar o alimento, etc., etc., por aí. E para que esse alimento o sustente e o ajude nessa caminhada. Ora, quando a pessoa
tem problemas principalmente em lares desestruturados, onde a convivência familiar daqueles que cuidam, que geram os filhos, quer pais, quer mães, ou pais separados, ou quer pessoas, tios, avós, enfim, os cuidadores. Não precisa compreender que esse ser que vem ao mundo já começa na fase fetal receber os estímulos do meio ambiente, além da parte genética, que essa já é um fator muito importante. E aquela parte dos fatores ambientais, né, que nós chamamos atualmente de fatores epigenéticos, em que vão interagir naquele ambiente e vai recair na estrutura psíquica do novo ser humano, desde o ventre da mãe, em aproximadamente 6, 7 anos, na formação da estruturação da personalidade, na formação e desenvolvimento, que vão formar padrões de comportamento nesse indivíduo e que vão ser repetitivos. E é de cada indivíduo. Não tem um indivíduo igual ao outro em termos de personalidade. Então, esses padrões de comportamento de cada pessoa, eles são recorrentes. E quando chega na fase da adolescência, na fase adulta, eles vão ser expressos quando esse adolescente, ou esse adulto jovem, é submetido às pressões da vida em sociedade. Se ele está preparado para desenvolver um livre-arbítrio, uma autodeterminação, uma segurança do que quer, entre o certo e o errado, daquele que deve, que não deve, aquele que convém e não convém, você não está preparado para isso. E essa preparação começa desde mais ou menos o 4º mês do ventre da mãe até o 7º ano, por aí, em 80% da sua totalidade. Ou ele terá uma estrutura psíquica, uma estrutura da personalidade, tendendo para gerar um bom cidadão, uma mulher, né, realmente com princípios positivos, né? Ou, ao contrário, o lar desestruturado vai formar uma personalidade não sábia, não uma personalidade normal, mas vai haver um transtorno de personalidade. E hoje nós sabemos que, na adolescência, a pessoa está com esse transtorno interno, ou seja, aquelas energias para buscar sair do desprazer para ir para o prazer, ele passa a não ter isso, está tudo desestruturado. Então, ele vai ficar dentro dele aquele desprazer que continuado, às vezes persistente, melhora um dia, piora 10 dias, vai indo, e dentro de uma estrutura familiar, ou daqueles que cuidam, que não vai satisfazer essa pessoa. Ou seja, ele não vai se sentir amado e nem ele vai sentir que ele é querido, que ele é importante. Enfim, isso chama-se uma família, um lar onde ele foi criado, uma família foi criada, que não tem essa estrutura para dar essa sensação que ele é amado, que ele é importante. Não com excesso de austeridade, nem frouxidão, para que ele seja educado nos limites. Ou seja, receber princípios na primeira infância, esses princípios, e a criança aprende por imitação. Não tem blá, blá, blá. É querer ensinar a criança. A linguagem da criança não é a linguagem do adulto. Ou seja, o adulto tem que compreender a criança, e se esse adulto não recebeu dos seus pais não recebeu dos seus avós, o pai bondosamente e a mãe bondosamente deseja para o filho o melhor para eles. Porém, os pais só dão aquilo que têm. Se os pais não sofreram na sua infância, trazem mágoas, rancor, dissabores, ou seja, desprazeres, eles trazem dentro dele uma energia chamada pulsional, aonde vai levar a pessoa a ter um comportamento emocional desarmônico maior do que a capacidade racional do indivíduo de querer fazer o bem. Então, ele vai ter esse problema, um conflito interior. E esse conflito vai trazer crises existenciais. E depois, na adolescência, o que ele vai fazer? Esse desprazer que está dentro dele,
que ele traz dentro dele, às vezes, no inconsciente, nos traumas, e também no pré-consciente, com lembranças amargas. Então, ele vai buscar um prazer imediato, impulsionado por compulsões no sentido psíquico. Repito, essa energia pulsional que leva às compulsões é maior do que aquele que é racional. Ou seja, ele quer fazer as coisas boas, ele não quer fazer as coisas mal, mas então ele busca esse prazer. E, às vezes, para o jovem, um prazer mais fácil, mais rápido, mais imediato, seria buscar na droga, que vai agir no seu sistema nervoso central, fazendo esquecer os dissabores da vida, o desprazer, e criando um prazer imediato, uma euforia, um estímulo, uma sensação de realmente. E isso faz esquecer o desprazer. Ou então, na vida sexual. E o adolescente, a menina ou o menino, e, no modo geral, eles não estão preparados fisicamente para ter o prazer na vida sexual, sim. É um prazer muito bom e imediato. Porém, eles são preparados para lidar com a questão social, a responsabilidade e as consequências disso. Por quê? O sistema nervoso, ele funciona, ou seja, assim, a pessoa percebe uma coisa, identifica aquilo e automaticamente o sistema reage àquilo. Reage como? Um processo de adaptação e com um processo de recompensa. Se aquilo está trazendo prazer para ele, ele vai se acostumando com aquilo e tendo dentro do sistema de recompensa, né? Então, ele vai adquirindo aquele hábito, formando um hábito. E quando ele percebe em tempo, ele deixa. Quando não percebe esse tempo, esse hábito torna-se realmente o que nós chamamos de vício, ou fica dependente daquilo. Ele tem um prazer, e depois que passa o efeito da droga, no caso da droga ou do sexo, então vem o desprazer, outra vez continua vender, que já veio desde a infância. Ora, se isso é um moto contínuo, torna-se um ciclo vicioso, realmente vicioso, ou seja, a dependência. E a pessoa torna-se escravo disso. Ou seja, as suas compulsões, o lado emocional é muito mais forte do que o seu racional. Tanto que ele não quer fazer as coisas. Chora, reclama, vem, tenta e volta. Então, o profissional que trabalha nessa área deve ter esse entendimento, saber que ali está uma pessoa que não é um vagabundo, que não é um safado, um sem vergonha, mas é uma pessoa, você vê na televisão, uma pessoa que pratica certos crimes hediondos. Agora, eu pergunto, quando tinha 1 ano de idade, quando tinha 2 anos, estava brincando com as outras crianças, o que passava na mente daquela criança de 2 anos? Hoje é um monstro na sociedade, mas quando estava com 2 anos era o quê? Era inocente, puro. Então, a própria sociedade vai trazer mau exemplo para essa criança, porque a sociedade, no modo geral, em grande parte está doente. Os valores, criança aprende por imitação. É convivendo com alguém que é exemplo, que marca os imprints, né? As marcações, as grandes marcações do sujeito estão lá na infância. E o Freud já dizia isso, e tantos outros coisas. E também os evangelhos, Jesus Cristo especialmente, ensinou tanto, né? A pessoa deixa as crianças vir a Cristo, deixa as crianças, ajude as crianças, né? Os pais não provoquem a ira dos nossos filhos. Hoje nós vemos crianças, por exemplo, com 8, 9, 10 anos, com transtorno muito conhecido. Acabou o tempo? Estão me ouvindo? Não, doutor. Não, estamos te ouvindo. Posso mais 5 minutos? Pode sim. Então, eu estava falando. Então, essas crianças que realmente eram inocentes, hoje estão doentes na sociedade e precisam do apoio. Porém, nós vamos trabalhar na ponta do iceberg. Quem naufragou o Titanic não foi a ponta do iceberg, foi o que está dentro, aquilo que nós não vemos. Então, nós vemos aí um drogado, mas nós estamos vendo a ponta do iceberg. É porque está uma família doente. Aquilo aí é o paciente identificado. Então, nós temos que cuidar de toda a família para que haja
a mãe coopere, o pai coopere, o tio coopere, o padrasto coopere, né? O enteado coopere, o amigo. Para quê? Para que esse possa ser recuperado, né? A maioria, às vezes, deseja, quando está no fundo do poço, outros são tão já doentes que precisam ter internação, às vezes, involuntária, através até da justiça, em certos casos. Então, a PAD mesmo trabalha interligado com a justiça, que muitos casos de processos que estão sendo tramitando por aí, em que o juiz vê que o problema da pessoa é um tratamento psicoterapêutico, um tratamento médico para aquela pessoa que está envolvida em infrações legais aí, etc. Então, a PAD tem esse convênio com a justiça e recebe muitas pessoas para ser recuperadas lá. E nós entendemos e trabalhamos nessa área. Ora, então o profissional tem que entender isso e dedicar isso, principalmente aqueles que trabalham voluntariamente ou que já foram dependentes, como diz o pastor Zé Carlos, que sabe a linguagem, já passou por aquilo, né? Eu me enquadro nesse grupo também, é por isso que Deus me deu a bênção de, antes de ser médico, ser químico, trabalhar como pesquisador, nessa área da psiquiatria, da psicoterapia, muito com dependente químico, com alcoolismo. Então, para isso, eu termino dizendo que hoje já tem conhecimento o porquê das recaídas de muitas pessoas. Aqui é um processo que faz parte do processo, sim, faz parte do processo. Mas, porém, veja bem, tudo aquilo que a criança tem de trauma da infância que não foi tratado é uma base, o significado para o significante do momento que ele está vivendo. Ele tem uma coisa que significa um significante para ele, mas atrás disso, subjetivamente, tem um significado real daquilo que passou com ele na infância. É chamado determinismo específico. Nada acontece hoje que não já passou lá na infância da pessoa. Então, nós vamos trabalhar com essa pessoa para restaurar, né, aqueles valores, como disse a doutora Aline, né, que estão perdidos dessa pessoa. E para que ele possa reencontrar na recuperação, na ressocialização, tanto na área profissional e na área familiar, para que ele possa encontrar novos valores. Ou seja, é aquela sensação que é amado, que é importante, que não é um lixo. Mas nós vermos, primeiramente, nós profissionais, ver diante de nós uma pessoa ali, gente na nossa frente. Ali não está um marginal, ali não está um perdidão, mas está gente à nossa frente. E gente que precisa ser amado, ser compreendido e ser orientado e ajudado. E dar apoio para que ela possa realmente restaurar. A medicação resolve como muleta, porque a medicação atende os sintomas da dependência. Depressão, ansiedade, irritabilidade, transtorno psíquico. Então, a medicação vai ajudar, ou seja, de fora para dentro. Como muletas, é usado quando a pessoa está com a perna engessada. Curou a fratura da perna, a muleta já não tem mais seu valor. A mesma coisa é medicamento. É muito útil, mas bem colocado no momento certo para que a pessoa saia daquela crise, daquele surto, daquela situação de depressão profunda, querendo até terminar com a vida, ou sendo agressivo demais. Depois, aí sim, ele volta a ter um juízo crítico normal, quando a terapia vai ajudá-lo a reconstruir ou internalizar valores, né, que estão perdidos. E aí ele se encontra uma nova vida, aí nós vamos ajudar essa pessoa para que ela possa se firmar. E depois trabalhar com ele um assunto particular, que é como evitar as recaídas, que hoje as pesquisas aí fazemos na página, já temos até publicado e apresentado em congresso brasileiro de psicanálise, as recaídas, como evitar uma recaída. Isso é um assunto bem atualizado para que possa ajudar os dependentes. Essa é a minha fala, e eu espero que tenha cooperado. Obrigado, doutor Ulisses. Com certeza a fala do senhor ajudou e muito, né? Mas eu queria agradecer, e nós vamos já estar partindo para o finalmente, mas eu queria mais 10 minutinhos de atenção aí do pessoal, né? Só para algumas perguntas que chegaram aqui para nós, que eu queria estar repassando para vocês também,
né? E eu acho interessante essa fala aí, o doutor Ulisses terminou essa fala aí falando sobre a questão do pós-tratamento, né? E eu também, como um dos personagens aí que atuam também na área de dependência química, né? Há mais de 15 anos aí também que eu tenho trabalhado na área como voluntário, né? E como funcionário também, já trabalhei como funcionário também, né? Uma coisa que a gente percebe é a dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de aceitar a proposta de ir para um pós-tratamento, né? É engraçado que nessa dinâmica aí da dependência química, eu acho que 3 coisas são fundamentais, né? E vocês me corrijam se eu estiver errado, né? Mas acho que a prevenção é uma delas. O doutor Ulisses começou falando, né? Desde lá da criança, ali falou da questão da família, né? Então, acho que a prevenção ela é de fundamental importância. O pastor Zé Carlos falou sobre a questão do tratamento, né, como funciona comunidades terapêuticas. O doutor Ulisses chegou a falar aí de comunidades, de internações involuntárias também. Eu queria fazer uma pergunta para ele nesse sentido daqui a pouquinho. E também a questão do pós-tratamento, né, da importância de se fazer um pós-tratamento, né. Eu queria, de cara, lançar uma pergunta aqui. A Ana Maria, ela colocou uma pergunta aqui: todos conseguem terminar o tratamento? Eu vou deixar essa aí para o pastor Zé Carlos, né, por causa da questão da internação, né? Não sei se eles perceberam bem, mas existem modalidades diferentes de tratamento. Aqui nós estamos com algumas representadas aqui, né? A Aline representando aí, a Aline está junto com a PAD na questão ambulatorial. O pastor José Carlos, a casa de recuperação aí, um tratamento de internação. O doutor Ulisses, que tem essa experiência tanto no ambulatorial e também falando aí da questão de algumas intervenções que podem ser até involuntárias, né, medicamentosas aí, se for o caso. Pastor Zé Carlos, a pergunta da Ana Maria: todos conseguem terminar o tratamento? O que o senhor poderia falar para nós sobre isso? Sim, na verdade, nem todos, né? Infelizmente, a evasão é real, né? O residente, ele tem suas, como o doutor Ulisses deu uma aula para a gente aí, né? Que bom ouvir o doutor Ulisses aí, demais. E ele tem suas demandas, né? E, às vezes, uma das dificuldades é de adaptação, de socialização. Às vezes não sabe lidar com a abstinência, né? Quando bate forte. E, às vezes, a dificuldade de se sujeitar mesmo, né? De submeter ao processo de tratamento, porque quando alguém está hospitalizado, ele fica totalmente na dependência da orientação do médico, da equipe técnica, né? Que está ali para cuidar. E o processo de tratamento deve ser a mesma coisa. Então, assim, uma coisa é você querer até o tratamento, outra coisa é você se submeter ao mesmo. Então, a gente percebe que muitos, como algum desses fatores que eu disse, ou por abstinência, ou por falta de socialização com os próprios residentes, ou com a equipe, ou às vezes é a questão de se submeter mesmo, né, à orientação de outros, porque tratamento, em outras palavras, é você pedir ajuda para alguém ou para uma equipe, ajudar você a conduzir a sua vida ou colocar a sua vida novamente nos trilhos. Então, infelizmente, respondendo a Ana, nem todos, né, o desejo da gente, da família, é que houvesse o tratamento e a cura, a libertação de todos, mas nem todos. Às vezes saem fora do tempo e essa saída quase sempre é desastrosa. Ok. Né? Tem uma outra pergunta aqui que foi feita aqui. Deixa eu só buscar aqui, rapidinho. O que fazer se o indivíduo desenvolveu a dependência? Né? Aí fala sobre recompensa, hábito, vício. Depois, o doutor Ulisses falou aí a questão de, às vezes, um comportamento, né, que busca aí uma certa
uma certa recompensa, né, no organismo, né, desde criança, de um vazio, de uma necessidade que existe, e que quando a pessoa começa a buscar essa recompensa por várias vezes, que acaba se tornando um hábito e, por fim, um vício. O vício seria a mesma coisa que a dependência de drogas ou é um estágio diferente? Como é que se vê isso aí, doutor Ulisses? É porque os comportamentos, eles são adquiridos, né? E nós chamamos de hábito. A pessoa pode ter hábitos bons, vai formar bons comportamentos. Quem tem um hábito de comer chocolate todo dia, vai habituando, até chegar a uma compulsão por chocolate, e coitado dessa pessoa, depois fica difícil sair. Então, o hábito leva à formação de comportamento. Esse comportamento, né, da pessoa, então, pode formar um ciclo virtuoso ou um ciclo vicioso. Quando esse hábito vai se tornando um vício, quer dizer, prejudicando a pessoa, nós não chamamos isso mais de vício, chamamos de estar dependente daquela situação. Então, esse hábito, que é o bom hábito, amém? O mau hábito vai para o vício, vai prejudicar a pessoa. E hoje nós chamamos de dependência química. Ora, depois que ele está preso está escravizado pela droga, porque sente um desprazer e vai buscar o prazer. É interessante o seguinte, esse prazer, geralmente, ele tem uma certa especificidade. Se a pessoa tem um desprazer e usa cocaína, vai se adaptando à cocaína, quando falta a cocaína, que ele fica no craving, ou na fissura, um desejo irresistível para buscar a droga, tem que buscar a droga, você pode oferecer a ele, por exemplo, você tem aqui um carro novo e aqui tem a droga. É tão agonizante e agoniante, né, se a palavra existe, né, que a pessoa fala, não, eu vou ficar com o carro e vou com o carro vender e comprar muita droga. Não, ele não tem experiência. Ou o carro ou a droga. Eu quero a droga. Se dane o carro. Porque a agonia é tão grande, é como se a pessoa estivesse se afogando. Então, você está afogando, vem a história. Quem está se afogando, pega até em rabo de jacaré. Ele quer tentar se salvar dali. Então, é mais uma dose para tirar aquela angústia. E a situação angustiosa, ela tem leve, moderada, grave e gravíssima. Ora, se for leve, ele mesmo supera. Muito usa a droga e vai superando. E se for moderada, ele ajuda com pouca psicoterapia. Mas se for grave, aí precisa realmente de internação, de todo um tratamento, como o pastor Zé Carlos já explicou bem aí. E se for gravíssimo, aí então já está com problema na família, de agressividade física, já de fazendo dos bens materiais, já está vivendo na rua, abandonou tudo, aí requer então uma internação involuntária, muitas vezes, né? Desde que haja um laudo do médico psiquiatra e o juiz entenda assim, então pode haver essa internação, como outros tipos de internação, compulsória, etc. Então, essa é a situação da droga. Eu não sei se eu atingi, né, a pergunta que foi feita. Perfeitamente, muito bom. Aline, o doutor Ulisses também ele colocou aí a questão, né, de toda essa questão familiar, inclusive a Heloísa fez um comentário para nós lá, né, dizendo da importância da família, né, Elizabeth também esclarecendo muito lá sobre a família no tratamento, a importância da família no tratamento, né, e aí eu queria trazer uma pergunta para você, Aline, como que a família pode ajudar nesse processo? E seria importante a família, de repente, buscar ajuda para si? Como é que você enxerga isso aí também? Certo. Bom, eu acho que o primeiro ponto que precisa ser entendido é que a família, a primeira coisa que a família precisa fazer, além de buscar a ajuda necessária, né, o suporte necessário para esse dependente, que é ou uma internação, um tratamento, né, de acordo específico para o caso dele, é se cuidar. Eu acho que eu falo muito que você precisa se cuidar para cuidar,
né? Porque muitas das vezes essas famílias já chegam para a gente já adoecidas, né? E num processo de adoecimento psíquico e com a codependência, ela chega sem condições nenhuma de cuidar, né? De prestar o cuidado necessário para esse familiar, embora a intenção dela seja melhor, né? A gente compreende isso também, que a intenção é ajudar, é auxiliar nesse processo, e às vezes fazem até demais, né? Acabam esquecendo de si, e por isso que gera esse adoecimento. Então, o processo primeiro para isso é cuidar para depois, não, é se cuidar para depois cuidar, né? Então, o processo de buscar ajuda profissional, às vezes psicológica, é importante. E também o processo desse familiar inserido no tratamento tem dois fatores, né? Participar do tratamento, essa família participando do tratamento desse familiar que é dependente de droga é uma coisa, participar é uma coisa, estar inserida no processo é outra coisa. Então, essa família precisa estar inserida no processo, porque se ela está inserida nesse processo, esses locais que prestam atendimento, tratamento, seja internação, seja ambulatorial, independente se for o CAPS, se for a PAD ou se for a Serena, precisa prestar esse atendimento à família. Então, se essa família ela está inserida no processo, além de estar, mais do que estar presente, do que estar acompanhando, ela vai receber esse cuidado lá também. Ela está inserida nesse processo, é importante, porque ela vai ser orientada, né? Então, além da pessoa que é dependente de droga, a família também tem certos vícios, né? E aí, estando inserida nesse processo, esses profissionais vão conversar com essa pessoa, vão orientar, e aí instruir para qual o melhor caminho, né? E é importante que ela busque o cuidado para si também. Eu acho que eu respondi, dei uma gaguejada aí do nervosismo, mas acho que eu consegui responder. Sim, com certeza, legal. O pastor Zé Carlos, ele sempre costuma dizer, né, lá no processo desde o início da internação até o final, né, que é uma engrenagem, né, que precisa funcionar todas as catracas ali da engrenagem para dar certo um tratamento, independente de qual seja, né? E uma parte importantíssima dessa engrenagem, pelo menos no quadro de internação em comunidade terapêutica, né, o que a gente observa é que a família é uma engrenagem que algumas vezes já chega no processo com alguns dentinhos da engrenagem aí falhando, e é importantíssimo essa aproximação com a equipe, né, para que a equipe possa estar orientando, estar dando os cuidados necessários, a orientação necessária, né? A maioria, às vezes, errando, querendo acertar, mas, às vezes, né, acaba prejudicando o processo, porque também já está adoecido também com o processo, né? Exatamente. Nesse processo, não existe um culpado, né? Porque, às vezes, fica o dependente fica culpando a família, e a família, às vezes, culpa a pessoa que faz o uso da droga. Não existe um culpado necessariamente, né? É uma questão do processo mesmo. A pessoa está adoecida, é por isso que ela vai precisar de um tratamento, e aí esse tratamento sendo feito tanto com o usuário, né? Tanto com o dependente quanto com a família, vai aí arredondar, né, a situação e vai ter um andamento melhor de tudo. A família no processo assim, fundamental. Legal. Eu já falei que nós estamos indo finalmente umas 2 vezes, né? Geralmente o pessoal que me conhece sabe que eu gosto de falar 3 vezes, né? Que estou terminando. Então eu vou falar de novo. Nós estamos chegando no finalmente, também com 1h07 de live aí, nós não vamos extrapolar. Pastor Zé Carlos, uma resposta para a sociedade seria, eu acho, inteligente dizer que a sociedade está passando por um momento muito difícil, que a problemática da dependência química é um problema social, em todos os níveis, né? Que acaba prejudicando tudo na sociedade, né? Famílias, escolas, comunidades religiosas e etc, etc. Qual seria uma resposta prática que nós poderíamos dar à sociedade diante da problemática da dependência química? O que o senhor acha aí que poderia ser feito diretamente na sociedade que poderia ajudar aí nessa questão? Se o senhor tem alguma questão aí que poderia falar com a gente? Cara, eu penso que, assim,
cada um pode fazer alguma coisa, sabe? É impossível falar disso sem falar lembrar a questão da parábola do bom samaritano, né? A Bíblia fala que tem uma turma que passou ali de lado, né? Quando encontra aquele homem meio morto no meio do caminho. Então, assim, essa postura de indiferença, de olhar só para si, para o seu próprio umbigo, ou para a sua própria problemática, né? Eu penso que esse é um grande impedimento. Agora, quando o bom samaritano para e dá os primeiros socorros e conduz aquele que estava meio morto a um lugar de tratamento, de acolhimento, de tratamento, de cura, então isso faz toda a diferença. Então eu penso que, mais do que nunca, a gente precisa ter um olhar de compaixão, de misericórdia, como o doutor Ulisses falou, né? Nós precisamos nos amar, nos ajudar, nos estender a mão mesmo uns aos outros, e eu penso que dessa forma a gente vai fazer diferença, sabe? Hoje é Dia Internacional de Combate às Drogas, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? As pessoas estão morrendo, milhares de pessoas estão morrendo, né? Começando aí no uso indevido das drogas, às vezes através do cigarro, do álcool, e envereda por outros caminhos. Nós não podemos ser indiferentes a essa realidade, né? Nós precisamos ter compaixão. Jesus olhava as multidões e se compadecia delas. Então, eu penso que esse é o olhar, acho que essa é a resposta, sabe? Que nós precisamos dar, primeiramente para nós mesmos e depois para o nosso próximo também. Se ajudar para ser ajudado, né? Como a Aline bem disse, eu penso que esse é um caminho, assim, excelente, que o Senhor Deus tem preparado para cada um de nós. Obrigado, pastor. Vamos encerrar a nossa live, né? Vou pedir a última fala aí, agradecer primeiro a participação, né, da Aline, né? Aline, psicóloga da Casa Serena, trabalha também como psicóloga na APAD, né? E tem seu próprio consultório também. Fica onde, Aline, o seu consultório? Deixa para nós aí. Eu atendo no Monte Serra e também atendo junto com a Rose Clay, a Vanessa e a Débora no projeto lá na Manancial, na Serra. É um projeto, né, social, e a gente atende lá também. A Monte Serra é o Shopping Monte Serra ali em Laranjeiras, não é isso? Na Serra? Qual é a sala lá de vocês? 403. Sala 403, vocês procurem a Aline lá, né? Tá ela e a sua equipe lá como psicóloga lá, fazendo um trabalho de psicologia muito bacana lá, né? Pastor José Carlos, nós já falamos aí, o senhor já deixou o telefone da Serena, né? A gente tem mostrado também o telefone da Serena aí o tempo inteiro, né? A maneira de contactar o tratamento da Casa Serena é ligando para o telefone, né? A Casa Serena fica... Fala para nós aí o endereço. Rua José Jerônimo, número 11, Pitanga, Serra. Aqui o bairro é um bairro, não é tão grande, né? Então, chegou dentro do bairro aqui, perguntou pela Casa de Recuperação, o pastor Zé Carlos, até as crianças costumam me conhecer por aí, então é muito fácil. Então, liga para a gente, apareça, nós vamos ter o maior prazer de receber e poder dar uma parcela de cooperação no processo. Vai ser um prazer, uma honra para a gente. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Doutor Ulisses, o senhor, né, eu vou falar, eu não sei se falo isso para o senhor frequentemente, mas para a gente que está sempre lidando com essas questões de dependência química, eu me atreveria a dizer que o senhor é até um certo ícone, assim, para nós, né, porque é uma referência aí no estado todo, né, todo mundo que fala de dependência química conhece o senhor, seu trabalho aí, o seu incansável trabalho, né, porque o senhor, eu sei aí que o senhor tem os filhos, né, a família até
dar um puxãozinho aí para ver se desacelera o senhor um pouquinho, que o senhor está sempre em atividade, e graças a Deus por isso, tá? Deus abençoe a vida do senhor. Mas queria, por último, aí, fechar com o senhor e fazer uma última pergunta ao senhor, para o senhor encerrar falando aí para os nossos ouvintes aí, para as pessoas que estão nos assistindo. Como que o indivíduo, ele consegue perceber, o senhor falou lá que existem alguns graus de uso, né, de relação que a pessoa tem com a dependência. Alguns têm um caso leve, que aí ele sozinho, às vezes, dá conta, outros têm um caso um pouco mais mediano, né, que aí precisaria de alguma intervenção, talvez de terapias mesmo e tal. E alguns que são graves, que precisariam de internação, e aquele gravíssimo, que talvez até uma intervenção compulsória seria necessário, né? Como que uma pessoa consegue identificar isso, tanto o indivíduo quanto a família? Como que ele conseguiria se espelhar para saber se ele tem algum grau desse aí? Será que é possível? Não é possível? Eu vou dar ao senhor aí mais uns 5 minutinhos, e aí a gente encerra com a sua fala, tá bom? Tá bom. Primeiramente, agradecer a você pela sua garra, né? Você está sempre envolvido no bem-estar da comunidade, dando de si seus esforços. Parabéns pelo seu trabalho. A Aline, parabéns pelo trabalho dela, que tem um projeto de futuro nessa área muito bom. Ao colega e amigo, pastor e colega José Carlos, saudade, né? Quanto tempo nós nos encontramos pessoalmente, e foi um prazer, a felicidade de encontrar nessa noite aí, e uma hora que você dá um abraço sem Covid, né? É verdade. E a minha palavra final, você falou negócio de graus. O profissional que acompanha a família juntamente com o dependente químico, ele poderá indicar o momento disso. A própria família percebe a intensidade da gravidade e passa ao profissional, ele confirma após o atendimento, e aí ele pode, então, expressar em forma de laudo para a sociedade esse caso gravíssimo, né? Até uma maneira preventiva de acontecer uma certas problemáticas que ele seja realmente perigoso para si e para terceiro. Então, para terceiro, evitando danos maiores, até vítimas fatais. Nesse caso aí, há uma comunicação da família e com o terapeuta, e através da justiça, ele pode conseguir isso aí tranquilamente para prevenir coisas piores. E os graus, também o terapeuta vai perceber, conversando com a pessoa, um papo, ver que é uma pessoa que pode ter um grau leve, moderado, grave ou gravíssimo. Nesse caso, a conduta também será. Por isso que, em alguns casos, a necessidade de medicamento, para que a pessoa, no caso grave, ele não consegue, durante uma entrevista, ele tem alteração do juízo crítico. Então, a psicoterapia, as terapias normais não vai atendê-lo, porque ele não vai interagir. Então, é preciso a intervenção médica com medicamento para que ele volte a ter um nível de juízo crítico e ele possa aceitar, então, e fazer aderência ao tratamento, como disse a doutora Aline. E, nesse contexto, depende também da experiência do profissional. Eu não sou o ícone realmente em dependência química é Jesus Cristo. Sem Jesus, nada podemos fazer. Por quê? Porque ele não discrimina, ele realmente ama, ele doou-se a nós, e ele é um exemplo em todo sentido, né? Então, o profissional da dependência química deve ver o dependente como Jesus vê as pessoas, ou seja, com um olhar de bondade e misericórdia, mas também não frouxidão, mas com intervenção certa, no momento certo, e pensando principalmente em dependência química, prevenção. Começa lá, antes da geração do filho. Quem vai gerar um filho ao mundo deveria pensar realmente e ter um conhecimento dessa situação para evitar que geram pessoas com personalidade, transtorno de personalidade específica, que pode ser personalidades esquizoides, paranoide, dissociais, com instabilidade emocional, personalidade histriônica,
A Aline falou sobre personalidade dependente. Tudo isso vem de personalidade de Allan Kardec, etc. Vem lá de trás, na base da desenvolvimento da pessoa, na estruturação da personalidade. Então, nós temos aí uns 6, 8, 9 tipos de transtorno de personalidade da fase adulta, em que essas pessoas vão buscar droga como alívio imediato. Então, realmente, a prevenção na família seria a melhor terapia para o dependente químico. Meu boa noite e muito obrigado. Obrigado, doutor Ulisses. Eu só quero fazer aí, eu vou fechar, e só uma última pergunta que a Heloísa deixou aqui. É necessário a presença do dependente para se conseguir um laudo médico, doutor Ulisses? Sim, um médico, em seu código de ética, ele não pode dar nenhum documento médico sem ter examinado a pessoa. Entendi. Não pode. A Heloísa colocou aqui a pergunta. Não pode. Pode ser, através de online, né? Virtual, assim, em último caso, em circunstâncias como na pandemia. Mas ele tem que examinar e ver a pessoa. Ele não pode emitir nenhum documento, nem receita, nem nada. Às vezes a pessoa chega, doutor, meu filho trata aqui, mas eu queria uma receita para o tio dele. Não pode, não deve. Né? Eu prefiro ir lá examinar a pessoa, lá na casa da pessoa, ver a pessoa lá, acamada, e aí sim, então emitir um laudo ou emitir uma receita. Ok. Doutor Ulisses, mais uma vez, obrigado. Obrigado a Aline, psicóloga. Obrigado, pastor José Carlos, aí trabalhando com dependência química aí também mais de 30 anos, né? O tempo está passando, pastor. Mais de 30 anos na área. Eu já fiz 86. 86 anos. Estamos na batalha aí. Estamos na batalha, graças a Deus. Obrigado a PAD, né, também, por estar com seus representantes aí. Tá? Obrigado à Casa Serena, né? E hoje foi, assim, uma primeira live que nós estamos fazendo no Dia Internacional de Combate às Drogas, né? Nós teremos outras, com certeza, e contamos aí com a audiência aí também daqueles que estão nos assistindo, de todos aí. Nós vamos estar encerrando a nossa live. Muito obrigado, tá? Deus abençoe a todos e que nós possamos, assim, ter um restante de fim de semana aí abençoado. Se precisarem de qualquer coisa, procurem aí, os dois, tem aí a Casa Serena e a PAD, o telefone dos dois aí, né? Nós estamos à disposição de vocês e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. A importância da família no tratamento de dependência química, ela é essencial para o dependente. O adicto, geralmente, quando ele vem para um tratamento, ele já perdeu o trabalho, já perdeu, muitas vezes, o seu convívio com seus familiares, mas quando as pessoas da própria família apoiam esse dependente químico, ele pode encontrar conforto, pode encontrar força no tratamento. Dependência de droga é uma doença crônica caracterizada por comportamentos impulsivos e recorrentes do uso de uma determinada substância, com o objetivo de alcançar prazer e bem-estar. O ponto primeiro para entender que uma pessoa é dependente de determinada substância é a tolerância. Tolerância é a necessidade de crescente quantidade daquela substância para que a pessoa alcance a sensação esperada. A fé é de fundamental importância para a vida. E num processo de tratamento também, a gente precisa crer que existe um Deus que nos ama com amor eterno e que Ele, com certeza, tem ajuda, força, orientação para nos dar
nesse tempo de tratamento, reconhecemos a importância dos profissionais, cada um em sua área, mas reconhecemos, acima de tudo, que cada um desses são instrumentos nas mãos de Deus para despertar, dentre outras coisas, a fé no coração, para que, com muita fé, nós possamos romper e ter uma vida vitoriosa.